Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie Hermínio, tenho 22 anos, sou formada em artes cênicas com habilitação em teatro e eu vou ministrar essas aulas de oficina de iluminação alternativa para vocês, ok? Essa oficina ela é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi, da Secretaria de Cultura, então eu agradeço demais, por ter essa oportunidade de estar fazendo essa aula com vocês, de estar passando um pouquinho do meu conhecimento. Eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar a oficina, tá? A oficina de iluminação alternativa ela vai ter 20 horas aula. Essas 20 horas vão estar divididas aí entre umas 12, 15 aulas, tá? No YouTube. E vai ter alguns conteúdos extras também, ok? Então eu peço que vocês fiquem ligados no canal do YouTube, então esse canal aqui que vocês estão assistindo. E fiquem ligados também no Instagram do projeto, tá? Que é Iluminação Alternativa. Tá aqui, sigam lá, fiquem de olho, porque alguns recadinhos eu vou dar lá pelo Instagram que fica mais fácil do que aqui pelo YouTube. Então sigam o Instagram e fiquem ligadinhos, pra caso tenha alguma coisa diferente. Às vezes eu peço pra preparar alguma coisa pra aula, enfim, ok? Fiquem ligados lá no Instagram que ele vai ser muito bem utilizado e aposto que vocês vão gostar. Eu fiz um grupo no WhatsApp também, com a galera, pra tirar algumas dúvidas, pra ficar mais fácil da gente ter esse retorno, esse bate-papo, pra tirar dúvidas, pra caso eu precise pedir alguma coisa, pra dar alguma informação, enfim, pra gente conversar. Então, quem quiser entrar nesse grupo do WhatsApp, entre em contato lá pelo inbox do Instagram, ou se tiver o meu número, entre em contato comigo, que eu mando o link e vocês entram lá no grupo, ok? Então tem que ficar ligadinho aqui no canal do YouTube, no Instagram e também se quiser no grupo do WhatsApp, ok? O que nós vamos falar nessa oficina? Nessa oficina a gente vai falar bastante sobre as técnicas da iluminação, Nós vamos começar, hoje essa primeira aula a gente vai falar um pouco mais sobre a luz, então coisas mais específicas sobre a luz, já vou entrar nesse assunto. Mas também nós vamos falar sobre luz natural, luz artificial, nós vamos falar sobre design de luz, colorimetria, vamos falar sobre fadiga visual, opções estéticas da iluminação, tipos de refletores, vamos falar sobre semiótica, vou pedir alguns exercícios para vocês também, utilizando as estéticas do belo, feio, grotesco e sublime, vamos falar sobre tipos de refletores. Não sei se eu já falei, estou repetindo de novo. Então a gente vai ter bastante conteúdo, vai ser uma oficina que vai ser bem completinha. E vai dar pra gente brincar um pouco aí com a iluminação, com esses refletores, com tudo mais, ok? Além da parte teórica, a oficina vai ter duas partes práticas, tá? A primeira parte prática vai ser a confecção desses refletores alternativos. Nessas primeiras aulas, eu vou trabalhar de uma forma mais simples. Então a gente vai acabar utilizando algumas coisas que a gente encontra em casa, ou que é de fácil acesso, pra gente começar aos poucos, depois começar a confeccionar alguns refletores um pouquinho mais elaborados, tá? Então eu vou gravar direitinho como é que faz, vou dar alguns desafios pra vocês, enfim, vai ser bem legal. E aí essa vai ser a parte prática 1, tá? Que vai ser a confecção desses refletores alternativos. Depois a gente vai ter a parte prática 2, que é onde eu vou desafiar vocês a utilizarem esses refletores. Então aí vocês podem tirar fotos utilizando esses refletores, podem criar cenas, podem criar imagens em movimentos, enfim. A iluminação alternativa, ela se encaixa nessa parte de iluminação cênica, Então ela não se encaixa apenas na iluminação teatral, mas em tudo que engloba ali a parte de artes cênicas. Então dança, circo, teatro, e também dá para utilizar em outras áreas também, Porque todas as áreas artísticas a gente usa a luz, a iluminação. Então todo mundo pode participar, todo mundo vai aprender a utilizar esses refletores e todo mundo vai conseguir deixar mais incrível ainda o seu espetáculo, o seu concerto, enfim, as suas fotos. Fazendo alguns refletores de baixo custo aí, de forma bem simplesinha, bem legal. Nas aulas, que eu vou gravar aqui pro YouTube, eu vou mostrar, como eu utilizei esse refletor,
Então eu vou mostrar também, só que de uma forma muito mais funcional, né? Mostrando como tá funcionando. De forma funcional, como está funcionando. Como que eu utilizei, como eu estou fazendo isso dar certo. Mas depois lá no Instagram, por isso que eu tô falando pra vocês seguirem o Instagram, eu vou fazer uma coisinha mais elaborada, né? Vou tirar algumas fotos com esses refletores de uma forma mais profissional mesmo, né? Não tão funcional pra vocês entenderem. Criar algumas cenas em movimento, então vai ser bem legal. E aí, as cenas, as imagens, tudo mais que vocês criarem também com esses refletores, eu peço que vocês me mandem, porque daí eu também vou postar lá no Instagram do projeto, vou marcar vocês, vou explicar como é que foi esse processo, e aí a gente vai ter ali no Instagram, né, um retorno, né, dessas aulas, que vai ser bem legal, né, pra gente mostrar como tá sendo nossas aulas, o que a gente tá conseguindo fazer. E é legal também porque eu posso criar uma coisa mais simples e vocês podem ter uma ideia de outro mundo totalmente, sabe, fugindo totalmente do que eu pensei e ser uma coisa incrível também. Então é legal a gente ter essa troca, né? De eu mostrar como eu fiz, vocês me mostrarem como vocês fizeram, a gente postar lá, as pessoas verem como que tá rolando a oficina, o que tá dando certo, o que não tá. Então eu peço que vocês não só assistam, mas também tentem fazer esses refletores que eu vou ensinar, tá bom? Porque daí a gente tem um retorno bem mais legal e é legal também, né, aprender colocando em prática, né? Só assistir ali, só ter a teoria às vezes não é tão interessante. Ok? Então vai funcionar assim a nossa oficina, tá? Hoje nós vamos falar sobre os conceitos, características, emissão, fontes da luz. Então a gente vai focar mesmo nessa parte mais científica da luz, tá? Mas por que a gente vai falar sobre essas partes? Por que a gente já não vai para essa parte de design de luz, de iluminação? Eu acredito que quanto mais informação, quanto mais bagagem, quanto mais conhecimento a gente tem de um determinado assunto, mais chances nós temos da nossa imaginação explodir, sabe? Da nossa criatividade ir longe. Então eu gosto de ter uma parte mais aprofundada sobre o que eu vou falar, porque fica mais fácil até pra gente entender como isso funciona, da onde vem, né, a origem, a raiz da coisa ali e como a gente transforma ela para essa iluminação que vai pro palco. Então por isso que hoje a gente vai falar de uma parte mais científica da luz, tá? Então é isso, vamos começar lá, ok? Então vamos dar início à nossa primeira aula de iluminação alternativa. Eu já agradeço a todo mundo que está assistindo. Vou pedir você, a chatinha que pede, gente, compartilha, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, mas é porque isso é muito importante, tá? Então façam isso aí pra ajudar. Nós vamos começar então com a primeira aula. A gente vai falar um pouco sobre a luz, mas o que é a luz, né? A luz é uma onda de energia eletromagnética imaterial visível aos olhos humanos, tá? Aos olhos humanos. E a luz ela é capaz de mudar a nossa percepção de espaço, do outro, do ambiente, né? De objetos. E também mexe um pouco aí com as nossas sensações, nossas emoções e também como a gente interage com esse espetáculo, com esse concerto, enfim. A luz ela ela significa muito, né, dentro de um espetáculo, dentro de uma apresentação artística. Tá? Então é muito importante pensar a luz. A luz, em alguns momentos, ela pode ser vista como onda de energia eletromagnética, mas em alguns momentos específicos, ela também é vista como um conjunto de partículas que carregam energia, tá? Mas aí, enfim, não vamos nos aprofundar, né, nesse assunto. A luz, ela pode sofrer refrações e reflexões, ok? Mas o que são refrações? Refração é um fenômeno óptico, tá? Então, da nossa visão, quando há mudança na propagação da luz lá do seu ponto de partida até o seu objetivo final, tá? Por quê? Porque a luz, ela interage com o meio. Dependendo de onde ela tá, ela tem onde ela vai passar, há
uma diferença na propagação, né, na velocidade em que ela está. Então, por exemplo, quando a luz ela está se propagando ali pelo ar e ela passa pela água, por exemplo, tem uma diminuição da sua velocidade. E aí tem esse fenômeno óptico que chama refração, que modifica um pouco como a gente enxerga esse objeto ou esse fenômeno, tá? Tem algumas fotinhos aqui de exemplos para vocês terem uma noção, né? Porque às vezes é bom a gente desenhar para entender melhor. Então, esse é o fenômeno de refração. Acho não, certeza que todo mundo já viu esse fenômeno, né? Mas provavelmente não sabia o nome. Então, esse é o nome e é assim que funciona. A luz também pode sofrer reflexões. Então, o que é reflexão? É quando a luz ela propaga, né, por um lugar, bate em um objeto e aí ela acaba voltando, ela retorna para o seu ponto de partida. Provavelmente vocês já viram em filmes, sabe, quando a luz bate no espelho e aí volta um feixinho de luz? É uma reflexão. Mas a reflexão ela acontece de várias formas, né? Na verdade, a reflexão ela é muito importante para a nossa visão. Se não fosse as reflexões, a gente não conseguiria enxergar, porque a luz ela bate em todos os objetos que não possuem luz própria e reflete. Então, o nosso corpo também reflete luz, né? Os objetos que a gente tem em casa. Então, esse fenômeno chama reflexão. Tem alguns outros exemplos para vocês perceberem, mas na verdade a reflexão é uma dos fenômenos que acontece que é o mais importante, né? Sem essas reflexões a gente não conseguiria enxergar. Porque tudo ao nosso redor reflete a luz e possibilita a nossa visão, ok? Como a gente falou sobre propagação, né? Então a gente entende que a propagação da luz é como essa luz ela interage no espaço, né? Então a gente pode dividir essa propagação da luz de 3 formas diferentes, tá? Por quê? Porque dependendo do objeto, às vezes a luz ela não consegue passar, ou ela passa, só que de uma forma não 100%, não totalmente. Então tem como dividir, né, essa propagação em 3 formas diferentes, tá? A gente tem o meio transparente de propagação, então é quando essa luz ela passa, né, por esse objeto ou por essa coisa. Quando essa luz ela passa por esse objeto sem ter nenhuma interferência, tá? Então, por exemplo, eu consigo enxergar o que tá do outro lado desse objeto sem problema nenhum, eu consigo enxergar com nitidez. Exemplos desse meio transparente de propagação é o próprio ar, então a luz ela passa pelo ar sem problema nenhum. Um vidro, então uma janela, se ela estiver bem limpa, eu consigo enxergar o que está do outro lado com nitidez, sem problema nenhum. E também nós temos o celofane, né? Vocês conhecem o celofane? Aquela folhinha bem fininha, que pode ser colorida. Na verdade, eu acho que só tem colorida, né? Tem celofane sem cor, gente? Acho que talvez tenha, né? Não sei. Mas o celofane também é um tipo de meio transparente que eu consigo ver do outro lado sem problema nenhum. Existem outros tipos também, mas esses 3 são os exemplos que eu vou utilizar aqui pra vocês, tá? Nós temos o meio translúcido, que são objetos, né, que a luz consegue passar, mas ainda tem um pouquinho de dificuldade. Então eu consigo enxergar o que está do outro lado, mas eu não consigo enxergar com muita nitidez, ok? Então esses meios translúcidos podem ser... sabe quando a gente coloca no vidro um sulfilme? A gente consegue enxergar o que está do outro lado, mas a gente não consegue enxergar totalmente. Quando a gente faz alguma experiência com sombra, né? Um pano, né? Uma luz ali na frente ou de trás, a gente consegue ver uma sombra. A gente consegue enxergar o objeto que tem por trás, mas não consegue enxergar com nitidez. Então esses são alguns exemplos, tá? Tem umas fotinhas aqui. De como pode ser esse meio translúcido. Olha eu errando aqui. E existe o meio opaco também, que é quando a luz não consegue passar por esse objeto, então eu não consigo enxergar o que está do outro lado. Então a parede é um exemplo disso. Não consigo enxergar o que está do outro lado da parede, então a luz ela não consegue passar.
E aí, né, você já consegue imaginar todos os outros meios opacos que a luz não consegue passar, ok? Então, essas são as 3 formas, né, de propagação da luz. Nós temos também as características da luz, tá? E aí, das características da luz, nós temos 2 que são bem importantes, que é a intensidade. Então, essa intensidade mede a quantidade de luz por segundo nesse ambiente. Então, tem a ver com a quantidade da luz, com o brilho, com a força que essa luz ela tá se propagando por esse ambiente, tá? Então, é a intensidade. Nós temos também a frequência da luz. A frequência da luz, ela mede as oscilações, né, dessa luz por segundo, né? Tem a ver com o espectro da luz, que a gente também conhece como a cor. E essa cor que a luz tem, né, ela é medida por graus Kelvin. Eu vou mostrar uma tabelinha aqui pra vocês, e vocês vão perceber que dependendo dessa oscilação que essa luz está tendo, ela gera uma cor diferente. Então é bem legal da gente perceber também que a luz, ela não tem a ver tanto com o objeto em si, né? Mas ela tem a ver aí com esses graus Kelvin e como tá rolando essa oscilação dessa luz. Agora vamos falar um pouco sobre as fontes de luz, tá? A gente entende como fontes de luz os corpos que são capazes de refletir luz ou de emanar a sua própria luz, ok? Existem 2 categorias, que são as fontes de luz primárias, que aí são corpos que são capazes de emitir luz, tá? São chamados também de corpos luminosos. Então, esses corpos, eles emitem sua própria luz. Exemplos disso são o Sol, estrelas, a chama de uma vela, a chama, né, em si. Também, deixa eu pensar em um outro exemplo. Uma lâmpada, ela também é capaz de emitir a sua própria luz, né? E as fontes secundárias são os corpos que não conseguem emitir a sua luz, né? Eles refletem luz apenas. Também são chamados de corpos iluminados, né? Porque eles recebem essa luz e refletem essa luz. Exemplo disso são os planetas, a Lua, as pessoas e todos os nossos objetos, né, à nossa volta, que não emitem a sua própria luz. Eles são apenas iluminados e aí refletem essa luz. Então, essas fontes de luz são separadas dessas 2 formas, tá? As fontes primárias e secundárias. Primárias, que emitem sua própria luz, secundárias, que refletem essa luz. A emissão de luz dessas fontes primárias, elas podem acontecer a partir de 2 processos, tá? Termoluminescentes e... vou roubar aqui, hein? Luminescentes. Então, pode acontecer a partir de processos luminescentes ou termoluminescentes, tá? Termoluminescentes é quando há a emissão de luz a partir da excitação térmica de algum corpo, né? Então, por exemplo, o carvão, ele emite luz ali quando você, né? Quando ele tá ali em brasa, né? A lava também, né? Ela emite luz também. Então, tem essa excitação térmica, tá? Que aí emite essa luz termoluminescente. E a gente também tem o fator luminescente. Luminescente. Que é o processo, né, de emissão de luz que não acontece a partir da excitação térmica, mas acontece a partir de alguma excitação, que geralmente é a excitação fotoluminescente, tá? Que é a emissão de luz a partir da absorção de fótons. Tá certo, falei certo. Com medo de errar, pessoal. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Sabe quando a gente coloca aquela luz negra, tem aqueles bichinhos do mar, que eu não sei o nome, perdão, que também emitem sua própria luz. O vagalume, né, emite sua própria luz. Tem algumas águas vivas, enfim. Então tem essas 2 formas, tá, de emissão de luz. Então, era essas coisinhas que eu queria falar sobre a luz,
tá? Hoje, pra vocês entenderem como ela funciona, entender algumas características, algumas fontes, né? Algumas formas que ela emite. Por quê? Porque fica mais fácil a gente entendendo como ela funciona pra também gerar algumas ideias, né? Só de eu estudando um pouquinho sobre essa parte de emissão de luz, de fontes e tal, eu já consegui ter várias ideias de coisas que dá pra fazer. E eu acho que vocês são da mesma forma também, né? Principalmente mostrando esses exemplos. Então, é bem legal a gente falar um pouquinho sobre isso. Na nossa aula prática, eu vou esperar agora escurecer. Como vocês estão vendo, está de dia. Então, eu vou esperar escurecer pra gente conseguir fazer essa parte prática, né? Utilizando aqui o fundinho branco e colocar em prática essa parte prática. E mostrar pra vocês, né, essa primeira aula aí, o que eu utilizei, enfim. Não vou falar ainda sobre ela, vou esperar escurecer pra eu falar. Mas é essa parte teórica de hoje. Uma coisa muito legal que vocês podem fazer também eu descobri aí sobre as fontes primárias e secundárias. Nossa, e aí eu consegui associar isso, né? Lembrar que isso tá acontecendo quando tava rolando um churrasco lá em casa. E aí tira foto, sabe, dessas coisinhas que vocês perceberam. Eu percebi aqui em casa o fenômeno óptico de reflexão. E aí tira uma foto disso, manda pra gente ver, sabe? Vão associando, vão percebendo como a luz ela age aí no espaço, como ela funciona. Vai tirando umas fotinhos, vai mandando e aí a gente já começa a colocar em prática, né? A gente já coloca em prática o nosso conhecimento no dia a dia mesmo, percebendo o mundo, percebendo o outro, percebendo como as coisas funcionam. Então essa é a parte teórica de hoje, tá? Vai ter a parte prática. Eu vou dividir os vídeos em dois, porque sabe como demora, né? Pra subir as coisas no YouTube. Então subir em dois é mais fácil, porque como o vídeo vai ficar pesado por causa da edição e tudo mais, então a parte teórica vai ficar em um videozinho, a parte prática vai ficar em outro vídeo, tá? Mas assistam os dois vídeos, gente. Não deixa pra assistir um ou outro, porque um complementa o outro, né? Então, às vezes você vai, vou assistir só a parte prática. E aí você acaba não entendendo por que eu utilizei aquela técnica naquele dia, né? Não vai conseguir entender o contexto, né? De tudo. Então assistam os dois vídeos, compartilhem os dois vídeos, curtam os dois vídeos, tá? E é isso. Fiquem com o próximo daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau.